Vamos começar a conversar agora com os agrônomos Marcelo Ferrereli e Roberto Longaray Jäger. Eles que já assumiram, como eu coloquei aqui no início do programa, o Roberto, que também já esteve no cargo hoje do Marcelo, conhece muito bem essa rotina aí do IRGA, mas inicialmente, ao saudar os amigos Roberto e Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse ano, quais são as lições que se deixa esse ano. Até podemos falar de IRGA mais adiante, mas inicialmente eu gostaria de chamar o Roberto Longaray Jäger para fazer a sua saudação e fazer uma breve introdução aí, Roberto, sobre como é que tu vê essa safra que está se encerrando agora. Bom dia, amigo. Roberto, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Está dando 2 horas. Tá. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Conexão Rural. Estou ouvindo bem. Nós também te ouvimos muito bem, Roberto. Tá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia, Alex. Então, tá bom. Bom dia, Marcelo. E bom dia a todos os ouvintes da Conexão Rural. Mais uma vez voltar aqui a falar Alex e falar. Dizer que este ano é um ano diferenciado, né, Alex? Porque esse ano nós temos 4 conjunturas diferentes. Boa de produtividade de arroz, soja e preço bom de soja. Né? Acredito que todos os produtores que estamos escutando aqui não tenham tido essa conjuntura aí de produtividades e preços. Roberto, tá dando uma mastigadinha a tua live. Vamos fazer assim, Danielzinho, dá uma retomada nessa chamada aí com o Roberto. Retoma aí, porque às vezes é o sinal que tá meio ruim. Marcelo, bom dia, amigo. Também uma introdução, Marcelo, sobre as lições deixadas por esta safra e o que dá para dizer nesse momento. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do programa Conexão Rural. Ao Roberto, né, que está junto comigo, já dei bom dia, mas novamente o Rodrigo, o Zé Mauro, que estão no grupo ali, já deram bom dia para nós. O Roberto iniciou a fala dele, a gente pode até aguardar depois a conclusão, mas como ele estava dizendo, é uma safra ímpar. Na verdade, toda safra é uma safra diferente, né? Todas têm suas características, mas essa safra ela juntou uma boa produtividade, ou seja, um potencial produtivo que teve, né? Uma oferta climática boa com um preço. Então, isso é difícil ter tido nos anos anteriores. Mas essa conclusão eu vou deixar para o Roberto, que ele estava falando, né, e comentar que nós tivemos de tudo nessa safra, né, nós tivemos problemas pontuais de salinidade, por exemplo, né, da Laguna dos Patos, tivemos problema muito grande de estiagem no início da safra, no início da implantação ali do arroz, principalmente no momento de aguar a lavoura, né, de entrada de água, aqueles produtores que entraram com água um pouquinho mais tarde, ali meados de novembro, dezembro, tiveram problema na irrigação, ela foi muito lenta e acabou dando espaço para plantas daninhas, né, então acabou sendo uma safra bem difícil nesse sentido. O clima acabou compensando, né, para quem conseguiu fazer o manejo correto, assim, no tempo certo, o clima ajudou bastante e nós estamos tendo aí recordes de produtividade para quem conseguiu ter um manejo dentro do esperado. Tivemos problema de granizo esse ano também, né, que é em torno dos 150 hectares, né. Normalmente isso tem ocorrido na nossa região. Pode falhar um ano, mas normalmente acontece a queda de granizo. Embora, mesmo com queda de granizo, né, a gente pode ver que a perda não foi tão grande quanto outros anos, né, para alguns produtores. Então, talvez essa alta produtividade tenha, né, a gente teve aí 20% de perdas, 30%, mas a produtividade foi alta.
No arroz é isso, a gente está tendo realmente altas produtividades aí, com um preço bom, tomara que se mantenha. Eu não vou entrar em detalhes de mercado, mas para o arroz é isso, Alex. Um resumo geral aí. Até falando sobre o mercado, nós vamos falar depois na segunda parte do programa, na faixa das 9, com o amigo Cleiton dos Santos, e ele vai nos trazer a sua análise conjuntural de mercado, o jornalista Cleiton, que estará conosco por nosso prazer aí. Roberto, semana passada entrevistava o amigo Rodrigo Schenfeld, e ele trazia uma série de questões aí, para tentar justificar, logicamente, essa boa produtividade. Uma delas é a soja, né, Roberto? Que é uma realidade cada vez maior, cada vez mais presente, cada vez fazendo mais parte da rotina do produtor de arroz, né, amigo? Não, com certeza, Alex, mas só para complementar aquilo que eu vinha comentando ali quando deu aquela trancada ali, então essa conjuntura dos 4 fatores aí que realmente está dando um diferencial na produtividade, isso foi uma construção ao longo dos anos, né, o Alex? Ela não iniciou nesse ano, ela vem desde do Provarsas lá em 1980, né, quando o IRGA fez aquele acordo com o Ministério da Agricultura, que foi lançado o programa Provarsas, que as variedades 409 e 410 foram lançadas, depois com aí o pessoal também começou a trabalhar com pré-germinado na década de 90, aprendendo a sistematizar áreas, depois entrada do Clearfield em 2002, 2003, né, o aperfeiçoamento do sistema Clearfield, a entrada dessa variedade em 2008 foi o 424, que depois veio o 424RI, que realmente foi um diferencial, e hoje nas produtividades, aí o Marcelo está levantando, já está encerrando os levantamentos de produtividade, né? Ela trouxe um diferencial muito grande em cima dos outros materiais disponíveis, né? Então, hoje o manejo do produtor, aliado à questão de rotação de cultura, que está trazendo uma sobrevida ao sistema CL, e isso fez com que, mais a questão climática, que nós tivéssemos essa produção superior, não só de arroz quanto de soja, né? Fazendo que a soja, que realmente nós estávamos ainda patinando em termos de produtividade, o Rodrigo aí que liderou aquele projeto Soja 6000, né, que trouxe as bases dessa situação atual, né, que um projeto aí que trouxe um diferencial para a várzea, né. Isso tudo, toda essa conjuntura aí fez com que a gente alcançasse essas produtividades, e com certeza o produtor está cada vez mais tecnificado também, né? Não só as informações do IRGA, mas a própria adoção de tecnologia por parte dos produtores está sendo muito grande. O produtor está inquieto, querendo conhecer novas tecnologias. Ele tá saindo da técnica, se tornando até mais científico, né? Sabendo quantas sementes vai botar por metro, qual é a adubação correta, se é a adubação que está sendo feita. Então, ele está questionando. Isso é importante para essa... novos patamares de produtividade que a gente vem obtendo nas lavouras. Marcelo, o que nós tivemos a gente sabe que cada ano essa questão agronômica aí, ela tem as suas variações, suas alterações. O que deu para notar? Agora vamos falar dos contras, né? Termos de inso, pragas, tivemos alguma mudança nesse cenário aqui, de um modo geral nas lavouras aqui, Marcelo? Alex, primeiro eu quero dizer que o histórico que o Roberto passou aqui é um histórico rico, né, de alguém que teve muito tempo, conhece toda a região, me fez refletir várias coisas que hoje deu frutos, né, para essa alta produtividade. Então, mas falando da parte boa, tem alguns pontos que eu vejo que Camaquã se destoa do restante da PCI, né? E foi um trabalho em conjunto. Eu acompanhei bastante tempo quando eu entrei no IRGA, o Paulo Cias, que agora saiu, o Davi segue conosco, né? E eles trouxeram esse histórico, né, que o Roberto está comentando aí, né? E um dos pontos importantes assim que o produtor melhorou e está buscando informação seria a irrigação, né, que o Paulo falou bastante, falava bastante antes, o preparo antecipado, né, que
veio junto com essa entrada da soja. Entrada não, na verdade a soja em Camaquã está há muitos anos, né? Mas enfim, o aumento da área cultivada com soja em rotação com arroz, ele propiciou que o produtor conseguisse preparar a área cedo, e hoje Camaquã tem um arranque inicial de semeadura, vamos dizer, né, que se destoa da planície costeira interna. Pois é, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, isso se deve a esse conjunto de fatores, inclusive o comercial favorável, e aí o pessoal fica entusiasmado e está também um pouquinho mais capitalizado, lógico, e planta na hora certa, ou tem a ver com o tempo também? Qual é a razão ou as razões que tu elenca para isso? Eu acredito que seja mais a mudança de cultura mesmo, Alex, do produtor, em se conscientizar que esse benefício é importante, porque isso vem já de safras em que teve uma valorização baixa do produto, né? O produtor teve desmotivado, e mesmo assim, aqueles que tinham certeza que iam semear aquela área, né, eles já vinham preparando antecipadamente. Claro que alguns arrendatários que acabam entrando ali no início da safra não conseguem fazer isso aí, mas aquele produtor que está consolidado, que ele já vem plantando ano após ano e sabe que vai repetir aquela área, ele tem deixado preparado já com bastante antecedência, principalmente nessas áreas que saíram com a soja, né, saíram da soja e estão entrando com arroz. Eu acredito que é mais cultural, né, a mudança de cultura, até pelo histórico que o Roberto vem comentando, que vinha batendo nessa tecla há muito tempo, né, que tem que semear antecipado, que é um manejo que veio para ficar, e essa entrada da soja. Então, muito mais do que a conjuntura, esse ponto seria cultural. O ponto que o produtor melhorou bastante também, né, que leva em conta um pouco do mercado, é a parte de adubação. Quando eu entrei aqui, a gente vinha levantando, né, e a adubação era bem menor do que o produtor tem usado agora, pelo menos alguns produtores, principalmente no sentido do nitrogênio, né, que ele dá o nitrogênio hoje, assim, em termos de retorno, é o que mais agrega na lavoura de arroz, e tem aumentado bastante. A gente tem dados aí da pesquisa que o 24 responde muito bem ao nitrogênio, o 31, né, e o produtor ele tem usado bastante essa ferramenta, e isso mudou um pouco, talvez com o mercado, né, ou com a condição financeira do produtor, mas eu acho que esses pontos aí que estão fazendo. Então seria o preparo, a semeadura do cedo, né, preparo antecipado, que por exemplo, o Camaquã tem 80% da área semeada dentro do mês de outubro, né? E isso é diferente. A gente tem ainda uma área grande com pré-germinado, né? Que o pré-germinado ele acaba sendo semeado um pouco mais tarde, mas também pega cultivares de ciclo mais longo, e o pré-germinado ele tem uma vantagem boa, assim, para quem sabe manejar, ele traz uma produtividade boa. O pré-germinado está mais ali na região de Arambaré, Marcelo? Arambaré, Santa Rita, ali na Pacheca, tem bastante produtores nas costas, na costa de Rio, ali tem uma área pequena também, mas a grande parte é na Santa Rita, ali no Areal, na Santa Rita e na Pacheca, as maiores áreas. Bom, depois tu fala um pouquinho mais aí sobre aquela pergunta que eu te fiz dos problemas, dos contras. Roberto, deixa eu aproveitar a tua experiência. O Roberto já teve dos dois lados do balcão, está num dos lados, mas já teve no outro também, que é o lado técnico, né? Roberto, esse momento bom aí, se a gente tiver mais umas 2 ou 3 safras dessa aí, eu acho que a coisa dá uma emparelhada. Tu te lembra de algum momento recente? Eu não vejo assim um momento tão positivo do arroz como nós estamos vivendo agora, né, Roberto? Não, na realidade, o que vem acontecendo ao longo dos anos, por exemplo, ano passado tivemos uma produtividade boa, onde ainda no início da colheita carregavam ainda os preços baixos, né? Que eles foram ao longo dos anos melhorando, ao longo dos meses melhorando. Mas, assim, preços positivos como tivemos nesse ano atual e no ano passado, realmente a gente não lembra isso. Alguns anos, aí na década de 80, tivemos alguns picos de preço que durante a safra baixo, depois subia já no segundo semestre, né?
mas que terminavam beneficiando poucos produtores, mas uma situação assim mais positiva que nesses últimos 2 anos, aí realmente nos últimos anos a gente não teve essa situação positiva. E esse ano principalmente é uma situação interessante porque, como eu comentei há pouco, né, tanto o soja quanto o arroz aí estão num momento importante. Mas lembrando aí a questão que o Marcelo falou, principalmente a questão de pré-germinado, né? Isso foi uma introdução lá da década de 90 que se iniciou. Depois, essa entrada de produtores do sul de Santa Catarina, que realmente fizeram um diferencial bastante grande em termos aí de em termos de controle de arroz vermelho, né? Que tinha muitas áreas que já estavam com dificuldade de plantar, né? Com áreas que dificuldade de fazer rodízio, né? Que essa entrada do pré-germinado realmente ajudou, viabilizou essas áreas. Os produtores ao longo dos anos vêm produzindo muito bem, né? Então essa é uma situação que realmente fez a diferença na região aqui, né? Essa entrada desses produtores, realmente produtores bastante técnicos, né? E com isso também, além das boas produtividades, fez que aumentasse a produtividade média aqui de Camaquã. Pois é. Ô Marcelo, por que diminuiu o vermelho, o brusone também? Nós temos aí outras infestações aí. Eu gostaria que tu complementasse aonde que se perdeu, aonde que se gastou mais na lavoura com esse tipo de problema aí esse ano? Ou no quê? Sim, Alex. O vermelho, ele, na verdade, não diminuiu, né? Nem o Roberto falou ali, a gente está tendo uma sobrevida ou conseguindo sobreviver ou dar uma contornada pela entrada da rotação de culturas, né? Mas o problema do arroz daninho, ele segue ainda. Claro que o produtor conseguiu manejar de certa forma, mas tem muitas áreas infestadas, é um problema sério, embora talvez a quantidade por área a gente tenha conseguido reduzir com o CL, com rotação de culturas, mas o problema do arroz daninho, ele segue muito forte, e inclusive inviabilizando áreas, né? E principalmente esse ano, ou anos que o produtor não consegue manejar a água tão bem, né? Porque a gente precisa que entre com a água o mais cedo possível, né? Quanto a planta menor tiver, mais fácil de controlar. E esse ano foi um ano difícil para isso, né? Não tem herbicida que consiga segurar a dificuldade de manejo. Então, eu acho que a gente tem que melhorar bastante esse ponto de irrigação. A irrigação ainda é um ponto-chave que a gente precisa evoluir no NAT, né? Na região toda. A gente tem alguns problemas também de clima que não dá para controlar, né? Por exemplo, esse ano teve queda de granizo, embora em contrapartida também teve uma radiação solar muito boa, né? E alguns problemas pontuais que teve esse ano, como salinidade na Laguna dos Patos também, afetou algumas áreas aí, mas se a gente for ver o contexto geral da nossa região, é uma área pequena. Claro que o produtor que teve esse dano é um dano grande, né? Mas ele não chega a impactar na produtividade. Tanto que a gente está com a produtividade aí nos levantamentos até tendo uma certa cautela, né? Mas é uma produtividade que destoa dos demais anos, né? Coisa boa isso aí, quer dizer, tivemos problema sim, mas não chegou a ser um problema que tenha causado tanta ingerência assim na produtividade. Roberto, o que dá para dizer, Roberto, na tua experiência e nas tuas áreas, o que te surpreendeu aí esse ano em termos de variedade, seja de soja, seja de arroz, amigo? Ô Alex, na realidade, esse ano, em função desse preparo que se vem se tendo ao longo dos anos, dessa chamamos especialização ainda em termos de fertilidade, como o Marcelo comentou, a preocupação em época de plantio, que é fundamental aí para a gente pegar o mês de janeiro, que é um mês adequado para o florescimento, com alta insolação, né? E isso fez com que, mais uma vez, eu já tinha comentado há pouco, o IR 424RI se destacasse sobre todas as demais. Mas as variedades bem manejadas aí, tivemos o Pampa também com bom desempenho, excelente desempenho, a variedade mais precoce. As próprias variedades CL da BASF,
o Guri e o Membi, que é um lançamento desse ano passado, elas realmente tiveram um desempenho superior em termos de produtividade, em termos de qualidade de grão. E em soja, nós, ao longo dos anos, e isso foi uma recomendação que escutei de um produtor de semente de soja no Planalto: olha, na várzea vocês testem, se tiverem tempo e oportunidade, pegam alguns materiais e vão testando para ver o que sobra aí. Então tem vários materiais hoje que são adaptados à várzea, e os produtores, os obtentores já estão preocupados com a várzea, porque uma barreira que se tinha anteriormente, a produção de soja na várzea, e hoje estamos vendo aí produtividades aí 5 mil quilos, alguns até falando em 6 mil, que a gente, quando trabalhava com o Rodrigo, a gente pensava, como é que nós vamos produzir 6 mil quilos? Evidente que ainda tem algumas deficiências técnicas aqui na nossa região, em termos de manejo de soja, né? Mas cada ano se aperfeiçoa mais. Esse ano temos vários relatos, inclusive internos, aí de produtividade de 5 mil quilos, 5 mil quilos por hectare, e acredito, né, Marcelo, que a produtividade de Camaquã deve ser superior a 3 mil quilos por hectare de soja, talvez seja um recorde aí em termos de série histórica, né? Quem tá mandando um abraço para vocês aí é o Romeu Tite, está nos ouvindo lá de Uruguaiana, viu? O Alberto Juliano Neto também na nossa audiência lá em São Gabriel, o Silvinho Rafael, o Beto Pérez, toda essa turma aí nos ouvindo, o Rodrigo Schenfeld também, o Maurinho aqui de São Lourenço do Sul. Gente, eu ia fazer uma pergunta para vocês, até porque o Roberto ainda continua, lógico, bem informado sobre o IRGA, e para o Marcelo também. A gente estava falando em soja, a gente falou do projeto 6000, né? Que é uma ótima iniciativa. Eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tinha muito entusiasmo com aquele projeto, mas aí ontem eu soube de uma notícia aí, que de certa forma até tira esse embalo, porque a gente estava pensando que a coisa estava bem alinhada, e eu estou falando aqui do IRGA, a saída do Ricardo Kreff, né, que pediu aí para sair da diretoria técnica. Infelizmente um grande profissional. E aí esses projetos aí, Marcelo, o Soja 6000, outros, o que o pessoal diz em relação a isso aí para vocês técnicos, amigo? Tu fala o feedback que o produtor tem conosco? Não, eu digo em relação ao prosseguimento desses projetos aí dentro do IRGA aí, que foi tão bem aceito, né, e tão bem trabalhado aí. Existe alguma orientação a vocês aí? Sim, Alex, a gente segue, vamos assim, eu não sei daqui para frente, né, o que vai ser, mas enfim, o que a gente tem, independente tendo um diretor ou outro, os projetos eles seguem dentro do IRGA, só que de maneira diferente. Por exemplo, né, na época que eu saí da faculdade, o Roberto estava no IRGA ali atuando forte, tinha o projeto 10, né, o projeto 10 foi revolucionário, enfim, a gente sabe todos os benefícios. E depois do certo tempo, pode não ter sido feito aquele marketing em cima do projeto 10, colocando placas em lavouras e tal, né? Mas o projeto 10 seguiu, ele foi sendo aperfeiçoado dentro da instituição, ele seguiu de outras formas, não talvez, por exemplo, com outros nomes. E hoje o projeto 10, né, há 3 anos atrás, ganhou aquele mais do lado, projeto 10 mais, mas na verdade a gente seguiu o mesmo projeto 10 que tinha, só que acompanhando a evolução, né, da lavoura orizícola, né? Então entrou a soja, a rotação de culturas e assim vai indo. Hoje a gente segue o projeto 10, talvez com sistemas integrados, né? Mas não deixe de ser o projeto 10. Ele foi se adaptando. Ele foi se adaptando, então. Correto, foi se adaptando. O projeto Soja 6000, ele, que nem o Rodrigo comentou, ele iniciou como projeto de pesquisa, porque havia necessidade de procurar informações, né, sobre o manejo da soja em terras baixas, e assim foi por um certo tempo ali, 3 anos, né, 4 anos, procurando informações. Hoje, o projeto Soja 6000, ele segue, o Roberto falou agora há pouco, né, que a gente segue o mesmo manejo, tem o conhecimento de cultivares mais adaptadas à região, a terras baixas, tem a adubação, o manejo, enfim, tudo que foi gerado do projeto Soja 6000. Pode ser que não se coloque o nome Soja 6000
na frente da porteira do produtor, né? Mas o projeto, ele segue, talvez mais evoluído, né? Chega alguns momentos, né, que a gente acaba fazendo uma frente maior quando há a demanda de informações, né? Mas os projetos, eles seguem de outra forma, às vezes até um pouco mais maduros, né, do que quando foram concebidos inicialmente, pela evolução que é natural de tudo. Eu acredito que, independente da diretoria, da presidência, os projetos que a gente conduz na extensão, eles são baseados nas informações geradas por históricos anteriores, e vai seguir estudando, né? Eu vejo assim que a gente precisa evoluir bastante a parte do melhoramento genético por parte da pesquisa, né? Tem que evoluir, porque que nem o Roberto falou, no mercado hoje tem muitas cultivares disponíveis. Isso é muito bom, é sadio, né? Mas eu não consigo ver nenhuma que vá superar o 424. Por exemplo, todas são semelhantes, com uma característica diferente, qualidade de grão, resistência a doenças, acamamento, enfim, mas em produtividade, né, hoje todas elas se igualam, ou, né, talvez um pouquinho mais, mas assim, passando a régua, elas se igualam ao 424. Que acertado, né? Foi uma acertada esse 424, é incrível, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o professor José Fernando Piva Lobato manda um abraço pro Roberto Jäger, prezado colega, ele foi nosso aluno no início dos anos 80, e a filha também mais recentemente. Tá te mandando um abraço aí, e eu e o Roberto, o Marcelo, nós falávamos de arroz e do lançamento, né? A gente pôde acompanhar, eu pude testemunhar o lançamento do sistema Clearfield lá atrás, né, Roberto? E a gente, no final da década de 90, num programa, na Rádio AM local aqui, nós conversávamos toda semana sobre isso aí. Roberto, eu tava vendo um documentário dia desses sobre a monarquia da Inglaterra, não tem nada a ver isso que a gente está falando aqui, mas a monarquia, ela tem uma marca para poder se manter, né, durante todo esse tempo, 100 anos, aí, em 2017 fez a monarquia, a atual monarquia, o Windsor lá, enfim, e eles têm uma máxima que eles não projetam nada daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é 100 anos para fora, 200 anos para fora. No caso da lavoura, Roberto, dentro da tua experiência, o que dá para nessa questão de preservar, né, a produção, e a gente está falando aqui de alimentos, enfim, como é que tu projeta daqui a algum tempo, não vamos tão longe, né, mas daqui a 20, 30 anos, Roberto, o que tu acha, como é que vai estar esse sistema produtivo aqui no Rio Grande do Sul, aqui na metade sul, arroz e soja, amigo? Bom, Alex, primeiro eu quero mandar um grande abraço para o professor Lobato aí, realmente é um amigo também, fui seu aluno na Faculdade de Agronomia da URGS, né? Então realmente uma pessoa aí que nos trouxe uma série de inquietudes, nos mostrando diferenças de produtividade. Na época já se falava em integração lavoura-pecuária, né? Um grande abraço a ele, é uma pessoa que nós temos o maior respeito. Mas, Alex, pensando em lavoura, o Marcelo estava comentando em termos de projetos, eu acredito que agora o projeto 10, já tinha o projeto 10 mais, agora podemos botar nossa meta, que é para projeto 15 mil, né? Porque muita gente já conseguiu alcançar os 10 mil quilos. Mas o que se projeta no futuro e que está se debatendo na atualidade, porque é toda uma questão, por exemplo, de preocupação com a preservação do ambiente, a utilização de produtos químicos. Hoje as empresas, em geral, estão muito preocupadas com essa questão de químicos, esta reação que muitas vezes o consumidor tem pela utilização de produtos químicos, né? Então estão sendo lançados já bastante produtos biológicos, né? Produtos bioinseticidas, bioherbicidas, um impacto mínimo no ambiente, né? Outra coisa que está sendo lançada é uma questão tecnológica. A tecnologia vai ajudar muito a lavoura nos próximos anos. Os produtores já estão adaptando e buscando as questões digital, RTK, todas as empresas estão disponibilizando isso, né?
Hoje já tem equipamentos, por exemplo, que procuram isso e dão aquele jato em cima onde apenas tem o problema de controle, uma dificuldade de controle. Então, em seguida vão ter máquinas que vão misturar os produtos em cima da planta e não mistura de tanque, né? E, Roberto, então, eram coisas que pareciam tão distantes, né? Essas tecnologias que vão surgindo. Num primeiro momento, e aí passa e não é tantos anos assim, passa um tempinho aí, o pessoal já está familiarizado com aquilo. Esse é o grande lance, né? Exatamente. E uma questão importante que a gente não está debatendo aqui ainda, mas a comunidade europeia está obrigando os produtores que até 2030 tem um percentual, acredito que talvez 25% ou 30% de lavouras, eles chamam de biológico, mas são lavouras orgânicas, né? Até 2050 aí, em torno de 75%, 80%. Então há uma preocupação muito grande dos produtores, porque o que vai acontecer? Eles já estão até acreditando que com isso o grande fornecedor de commodities do mundo vai ser o Brasil e os Estados Unidos, né? Porque como eles acreditam que com essa entrada possa diminuir as produtividades, né? Essa especialização do produtor, que muitas vezes o pessoal pensa que entrar apenas no orgânico, né, é uma coisa... Caiu os dois? Os dois? Então, é nós ou é eles? Eu tô ouvindo um barulho, é o Marcelo? Ô Marcelo, de um modo geral, Marcelo, nos traga de forma resumida aí alguns números, Marcelo, da nossa safra. Foi, a princípio, pelo que a gente vê, foi bem melhor que na outra, né, amigo? Aqui da região. Caiu a conexão aqui, eu acho que eu perdi alguma coisa do Roberto, mas eu tô mandando. E... Sim. Me permite, antes que eu esqueça, mandar um abraço pro Romeu, foi exportado para a Uruguaiana lá para contribuir com os produtores. Não dá para trazer o Romeu de volta, ô Marcelo? Depende dele, né, Alex? Nós estamos tentando. Tá certo. E o que a gente tem de número aí, Marcelo? Então, nós estamos com praticamente 95%, 96% da área colhida, né, na região. Nem eu comentei antes, tem alguns produtores que ainda estão colhendo e bastante grande a quantidade de produtores pré-germinado, né? Que normalmente semeiam um pouco mais tarde e o ciclo mais longo. Então, mas deve se concluir aí mais, sei lá, uma semana, 10 dias, deve se concluir a colheita. E a produtividade, Alex, na nossa região, estamos está beirando aos 9 mil quilos. A gente está tendo uma cautela aí antes da divulgação final, porque a gente está fazendo os levantamentos, né, de um por um, mas nas amostragens a produtividade ela está sendo bem interessante. Então esses eventos pontuais que afetam às vezes muitos produtores a totalidade da lavoura deles, né, não foi um volume tão grande para reduzir a produtividade alta que está tendo na região toda. Tá, então a gente está aí com 8.800 quilos de média sendo informado, né? Mas ela beira aí os 9 mil quilos no nosso NAT. Né? Uma produtividade boa, né? Muito boa. O Zé Carlos Pires tem uma colocação para vocês. O Zé Carlos que está aqui no estúdio hoje. Zé, bom dia. Bom dia, Alex Soares. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. Bom dia, meus amigos. Bom, é um prazer estar aqui, dando um abraço para a Valesca, o Diego, o Daniel, o Alexandre, principalmente para ti, né? Obrigado. E eu quero cumprimentar esses dois, são dois craques, né? O Nelson ficou com ciúmes lá que tu não... Eu falei do Nelson. Falei do Nelson. É que ele não ouve, ele é um rapaz carente. Exatamente. Bom, mas esses dois craques aí, o Marcelo e o Roberto, né? Aliás, são meus colegas, né? A Roseira de todo o estado ouvindo eles. Olha o prestígio deles, O Luiz Carlos tá ouvindo vocês lá de Santo Antônio da Patrulha, o João Rolf também. O Mauro, que eu já falei aqui, o professor Lobato, tem um monte. O Lúcio do Prado, lá em Alegrete, tem um monte de gente ouvindo vocês. Só gente boa, gente boa. Bom, mas eu tenho uma pergunta para fazer para os dois. Tu não vem com pergunta difícil, Zé? Não. Tá, não, fácil. Para eles são craques, né? Também. Bom, é o seguinte, ó, eu vejo aí o milho, um produto aí
grande importância no mercado. Tá? Proteínas, commodities, energia, né? A etanol, que lá que tá, já tem 18 usinas lá no Centro-Oeste, né? 20% da produção nacional já é para etanol. Eu pergunto o seguinte: o IRGA iniciou aquele trabalho sensacional sobre a introdução do milho. Projeto. Então eu pergunto assim, ó, continua, porque eu vejo o milho uma saída. Bom, essa é uma pergunta. Não tenho mais outra. Entusiasmo dos produtores com a rotação com milho. Eu tenho mais duas perguntas. A outra pergunta é o seguinte: o problema da irrigação, não, porque o arroz, eles são maiores usuários de água né? De recurso hídrico. E bons usuários. Exatamente, sabe usar. Bom, e eles... E aí? Vamos intensificar isso no milho e na soja? E a terceira, e a última, né? Porque eu não vou falar muito, né? É o seguinte, ó. E a cultura de inverno? Vamos trabalhar em cima também num projeto de cultura de inverno? Na várzea. Tu vê, olha o que está acontecendo lá no Centro-Oeste, lá no Cerrado, né, com o trigo. Né? O trigo lá está o dobro de produtividade, 6 mil, e diziam que lá que não dava nada, né? E agora está dando. Roberto, Roberto, vamos começar pelo Roberto. E essas características nossas aqui, muito peculiares, né, da nossa região, impedem esse tipo de implantação que o Zé Carlos traz, Roberto? Não. O Zé Carlos trouxe três questões importantes, que é o milho, irrigação e culturas de inverno, né? No milho. O milho é uma questão que, para ter sucesso na região, tem que ter irrigação. Não adianta outra maneira sem irrigação. Então, pode ter um pouco de sorte e chover nas épocas corretas e ter uma boa produtividade, mas é difícil. Então, ele demanda água em certos momentos, né? Então, isso é uma questão difícil, né? Agora, a adaptação de irrigação para a cultura de sequeiro, por exemplo, num perímetro de irrigação que nem o que nós temos da UD, ele não é muito fácil, porque as demandas dessas culturas, tanto soja quanto milho, elas demandam, num certo momento, um alto volume de água. Quer dizer, quando o sistema está especializado em arroz, ele tem que ser repensado em algumas partes. Não é todo o perímetro que vai ter condições de irrigar. Isso aí é uma realidade, isso aí tem que ser colocado, isso aí, né? Porque a vontade, acredito que todos têm, mas só que a questão de logística interna, de distribuição de água e de retirada de água, que é a drenagem, que ela é fundamental no processo da soja, por exemplo, que a UD já vem se preocupando bastante, elas são fatores limitantes, né, no processo, né? E a questão de cultivos de inverno, as nossas várzeas no inverno, em geral, são várzeas úmidas. Então, nós temos que ter alguns cultivos adaptados, além das pastagens, que já existem aí, né? Temos pastagens com boa adaptação na várzea, azevém, trevo, cornichão, o próprio trevo persa, que está entrando aí nos últimos 2 anos, aí com boa resposta aí de cobertura, né? Então, nas pastagens, acredito que a gente já começa a ter uma boa resposta, mas para o cultivo de grãos, isso aí que foi feito no Nordeste, tem que ter uma pesquisa específica aí para essas culturas, não só trigo, centeio, que tem alguma coisa que possa ser aproveitado na várzea, mas o manejo de várzea no inverno não é muito fácil, não. Então a gente tem que ter uma especialização, um foco na cultura. E outra, só para complementar a questão de irrigação, nós temos uma deficiência muito grande aqui na região, que é a questão de previsão meteorológica, né? As nossas estações já estão localizadas em Pelotas, Porto Alegre, Encruzilhada, então o que nós temos aqui é uma interpolação de dados, né? Então isso muitas vezes não tem previsão de chuva, a frente entra e não chega até aqui, né? Então, e a gente acreditando, olhando esses YR, esses outros aí, então aqui tem uma situação um pouquinho diferente, essa costa de lagoa aqui, que realmente nós não temos uma boa previsão, e muitas vezes tu irrigar soja,
50, 80, 100 milímetros em cima, tu pode até perder a tua cultura, né? Então, então com a previsão de tempo, a gente consegue ter um bom manejo da cultura. Eu acredito que é uma questão importante aí que está bastante deficiente na região. É interessante isso que o Roberto traz, porque 100 quilômetros faz muita diferença na meteorologia em termos de precisão. Marcelo, não sei se gostaria de complementar alguma coisa, e eu já vou aproveitar também e pedir para tu falar um pouquinho da expectativa sobre o Provisa, o que tem acompanhado, se o Roberto também quer colocar alguma coisa em relação a isso. Marcelo. Alex, o Provisa eu tenho acompanhado sim, mas eu deixo para o Roberto. O Roberto tem uma ligação talvez um pouco mais forte com esse mercado, né, Roberto? Não sei se tu te importa depois de falar mais, mas senão eu supro também. Eu tenho acompanhado, mas eu percebo que o Roberto tem um know-how maior nessa parte aí. Bom, bom dia, né, Zé Carlos Pires, não te dei bom dia ainda. As tuas perguntas são sempre pertinentes e eu te digo que eu sou um entusiasta, né, da rotação e diversificação de culturas. Eu acredito que a gente deveria aproveitar melhor a nossa área, o nosso hectare ao longo do ano, né? A gente tem utilizado apenas para a cultura de verão, que é boa, enfim, o arroz, por exemplo, com 9 mil quilos, frente a 7 mil quilos que colhia antes, são quase 3 safras em um ano. Então a gente está otimizando essa área no verão, né? Agora no inverno também tem que ser otimizado. Mas o Roberto falou muito bem que hoje nós não temos cultivares adaptadas para trigo, centeio, enfim, que possa ser utilizado em áreas baixas. Tem que ter uma pesquisa maior sobre isso, mas nós temos a nossa pecuária, a tradicional pecuária, que hoje já não é mais tão tradicional pelo método de uso dela, né, de utilização. A gente já está com uma pecuária bem mais tecnológica, por exemplo, com muitas informações que tu consegue tirar, por exemplo, em área de arroz todo ano, tu consegue tirar 120, 150 quilos de boi, né, com o preço do boi que está hoje acima de 15 reais, né, 14, 15 reais. Pode falar, Alex. Não, o fator pecuária, ele tem um peso muito grande em qualquer tipo de outra opção, né? E a alternativa que se busque para a questão do inverno. Esse é um fator fundamental, né? Porque que nem vai usar centeio, aveia, por exemplo, aveia. Por que não é utilizado tanto aveia em terras baixas? Porque ela não tem uma adaptação tão boa. Então a gente utiliza o azevém, que nem o Roberto falou, o trevo persa, né? Trevo branco, enfim, eles se adaptam melhor. E o azevém hoje tem uma ótima adaptação, uma ótima produção em terras baixas, né? E isso se converte, ele tem alto teor de proteína, e isso se converte em muito boa produção de carne, né? Então a gente pode utilizar a mesma área o ano todo, né, no verão quanto no inverno, e ainda produzir carne e reduzir, talvez, né, se pensar em semeadura direta, né? Eu sei que tem diversas opiniões, mas se a gente conseguir dominar a técnica, tu reduz ainda, hoje deve estar passando de R$500 o preparo de solo, né, então, por hectare, né? Então, assim, eu sou entusiasta das rotações de cultura. O milho, o Roberto falou tudo, não teria por que acrescentar mais. A FEPAGRO trabalhou por anos e anos em informações de milho em terras baixas. O IRGA compilou, o professor Paulo Regis, e trouxe, né, informações. Hoje o milho está acessível para nós, mas realmente ele é mais sensível a excesso hídrico e mais sensível à falta de água, né? Então, a gente precisa ter esse sistema de irrigação. E tem, né, Alex, eu vou aproveitar para fazer a propaganda da Expo Camacu agora. Isso aí. A gente já está indo para o encerramento, já pode tacar a ficha aí. Então, já vou tocar a ficha, porque a gente vai ter um painel sobre irrigação, e nesse painel a gente tentou pegar... trouxemos um colega nosso do IRGA lá de Uruguaiana, porque Uruguaiana hoje Uruguaiana, não, digo a fronteira oeste, né? Ela está um pouco à frente nessa parte de irrigação, para passar um aparato geral do que tem lá e o que pode ser feito. E depois a gente pescou alguns produtores aqui da região que têm utilizado a irrigação de formas diferentes, por exemplo, irrigação por inundação, por sulco e por pivô, né? Tem o produtor que vai participar conosco, o Evandro,
hoje ele planta arroz, soja e milho, né, sob pivô. Então ele tem muito boas produtividades, né, nessas 3 culturas. Ali em Arambaré, um solo plano, né, com uma drenagem deficiente, que ele conseguiu corrigir e está tendo alta produtividade. Então, possível é. Agora, como o Roberto falou, hoje, se alguém dentro do perímetro de irrigação, neste ano, fosse pedir água para irrigar uma cultura de seco, certamente não conseguiria, né, Roberto? Quase faltou água para o arroz, para a cultura de seco. Bom, isso, Alex, eu sei que está indo para o final, mas então convido todos para participar da Expo Camaquã esse ano, que vai ser de forma híbrida, né? Inovando novamente. Os sindicatos rurais estão se reinventando para conseguir contornar a situação, né, de recursos, estão conseguindo. Então, a Expofeira vai sair esse ano de forma diferente, forma híbrida, mas muito bem aproveitada também, né? Eu acho que esse painel aí que vai ser o único, vai ser às 18 horas, né, Marcelo? Na sexta-feira, dia 28 de maio, depois nós vamos falar sobre os outros. Vai estar então o Cleiton José Ramão, o Álvaro Uber Ribeiro, o Evandro Carlos Pandolfi, a Marina Buchaim e o Rodrigo Buchaim estarão então nesse painel irrigação. Acho que vai ser bem proveitoso. Roberto, fechando, eu quero mandar um abraço pro Jorge, pro Rodolfo também, pro pessoal da Terradura aí. E quero saber de ti um pouquinho mais, então, para a gente fechar sobre o Provisa, que tem uma expectativa muito grande em torno disso, tá, Roberto? Essa variedade. Isso aí, isso é um novo sistema de resistência, um novo trait, como chamam, né, os pesquisadores, né, que juntamente com o CL vai complementar essa questão de controle de índices. Ele não é junto com o CL, ele não pode estar na mesma variedade, né? Ele é diferente. Então, esse lançamento do Provisa deverá se dar talvez em 2003 com variedades híbridas, né? Primeiramente, depois com variedades mesmo. O IRGA já recebeu o trait para colocar nas suas variedades, né? Isso deve dar. Estamos em 2001, talvez em 2004, 2003, 2004, né? Imediatamente mais próximo, então, estão sendo pesquisados os híbridos, né? Então, esse lançamento deverá se dar a partir do ano que vem. É um sistema que ele vai ajudar a controlar quem ficou com resistência ao sistema Clearfield, né? É um negócio muito técnico, vai ser muito complicado, né? Porque ele só tem uma ação de contato, né? Então os produtores vão ter todo um cuidado aí para a utilização desse novo. É uma tecnologia americana, sistema, né? É uma tecnologia americana, né, Roberto? Isso, adaptada lá, mas e a adaptação para cá? Não, aqui já está adaptado, aqui o pessoal já está fazendo testes aqui dos híbridos, principalmente das variedades, já estão fazendo a introdução nas variedades nossas aqui também. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho a tua presença, Roberto, te perguntar uma coisa que foi muito pontual ano passado, quando se entrou aquele arroz americano para cá, quando se baixou a TEC da importação. Se falou muito na qualidade do arroz americano, e tu conheces bem as lavouras dos Estados Unidos. É fato mesmo ou é mais dogma essa questão de que a qualidade do arroz americano é mais baixa? Nos faça uma comparação com o nosso produto aqui, Roberto, faz favor. Não, na realidade, alguns estados, principalmente o Arkansas, mais de 50% do arroz é híbrido, né? Então, realmente, eles têm uma qualidade mais baixa que a nossa, comparado, por exemplo, hoje com essas variedades que nós temos. O IRA 424RI, que no início, quando ele se tornou mais plantado, tinha até uma certa resistência por parte da indústria em termos de grãos gessados, né? Mas depois as indústrias se especializaram e o próprio produtor, com a melhora do manejo, que nós debatemos bastante essa manhã, ele terminou diminuindo essa questão dos gessados e colocando o IRA 424RI como uma variedade de alta qualidade, né? E aí estão aí exportando, aí competindo bem com os americanos, principalmente da América Central, né? Então a qualidade nossa aqui de
de arroz, 424, o guri, todas as variedades que estão disponíveis em Membi atualmente, o próprio Pampa, o próprio 24 comum anteriormente, eles têm uma boa qualidade de grão, uma boa competitividade no mercado internacional. Isso faz com que realmente o pessoal tenha essa preferência e essa qualidade com certeza superior. Marcelo, 431 em 30 segundos chega a ser uma decepção em termos de produtividade ou não? O 31 é uma cultivar muito boa, mas é exigente em adubação. Uhum. Resumindo, é isso. Ou seja, tu tem um custo maior. Para quem está acostumado a uma adubação menor, ele vai ter um custo maior. Uhum. Mas ele com baixa adubação, ele produz pouco. É que a gente está acostumado com o 24, que ele é guapo, né? O 24 aceita tudo. O 31 ele é mais técnico, é um arroz mais técnico. Mas ele tem uma qualidade boa de grão e tem mercado para tudo, né? Agora vai vir a conversão do 426, que não vai bater a produtividade do 24, né? Mas ele é outra alternativa, outro mecanismo de ação para fungos, né? Por exemplo, para Bruzone, então é uma outra alternativa de controle para Bruzone, enfim. Então é sadio que tenha outras cultivares boas no mercado e não só o 24 que tomou aí na nossa região mais de 70% 424. É muito verdade. Bom para nós, né? Para o ego, mas para a cadeia não é tão interessante assim, né? Interessante que se diversifique um pouco. Amigos, eu quero agradecer a presença de vocês. A gente tenta aproveitar o máximo, né? Otimizar ao máximo esse espaço aqui, até porque é um tempo que vocês estão dispensando para nós também, para compartilhar esses conhecimentos. A gente tenta fazer o máximo para aproveitar. Eu acho que ficou bem aproveitável esses momentos. Marcelão, nós vamos estar então no fim do mês lá no Sindicato Rural e o Roberto, a gente está sempre junto aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem à vontade aí para as palavras finais aí. Bom, então um abraço a todos, muito bom estar aqui, principalmente com todos vocês, né, que são amigos, e revê-los no sábado aí. Bom final de semana e repassem o Feliz Dia das Mães às mamães próximas. Até perfeito. Então, um abraço, Marcelo, obrigado aí para fazer esse debate aqui. Um abraço especial ao amigo Zé Carlos Pires aí, que está aí contigo aí. O Alex, te agradeço aí a oportunidade de a gente debater. Realmente são assuntos aí pertinentes aí que a gente tem que estar atento aí, né? Um abraço, amigos. Bom fim de semana. Um abraço.